Olá, meus irmãos, graça e paz a todos da parte de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o cantor e pastor Marco Antônio. Mais uma vez, eu quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo mês, enfim, quero desejar a você as mais ricas e copiosas bênçãos do nosso eterno Deus. Estamos aqui na nossa igreja Pentecostal Deus é a Luz, para mais uma vez estarmos interagindo, compartilhando com você que está nos assistindo neste momento de uma palavra do nosso bondoso Deus ao teu coração. Deus tem colocado uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero que você neste momento preste bem atenção no que Deus tem proposto para as nossas vidas neste momento. Nós estamos passando por momentos decisivos, momentos cruciais na esfera da humanidade, né? São momentos que têm colocado algumas pessoas em um colapso psicológico, mas calma, nem tudo está perdido, calma, existe um propósito, existe um plano divino para tudo isso. Se tudo isso que está acontecendo, você está enfrentando, você está atravessando o mar bravio dessa situação, tenha certeza, Deus está no controle da tua embarcação. Aliás, Deus é o capitão da sua embarcação. Então, não importa o tamanho das ondas, não importa se o mar está bravio, o que mais importa é que Deus está no controle desta situação. Eu quero compartilhar com você de um texto bíblico na primeira epístola de João, no capítulo 1, o versículo é o 7, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, nós estamos vivenciando uma crise, vamos dizer assim, uma crise no sistema do nosso país, uma crise no sistema do globo terrestre. Na verdade, quando nós falamos em crise, logo nos vem à mente algumas dificuldades, algumas deficiências que nós atravessamos, que nós suportamos, que nós enfrentamos por ocasião da crise. Claro que nós não gostamos, nós não queremos enfrentar crises, porque crises, na verdade, traz até nós alguns desfavores. Crise traz a nós momentos de calamidade. Crise fala-nos de momentos que nós ficamos em um beco sem saída, precisamos tomar uma decisão, precisamos chegar a um denominador comum. E às vezes nós não queremos tomar essa decisão, às vezes nós não queremos achar um denominador comum, porque queremos estar confortáveis, queremos estar num campo de conforto, mas a crise, ela vem o oposto de tudo isso. A crise, ela vem para nos afrontar, a crise, ela vem para nos desafiar, e quando enfrentamos crise, nós ficamos debilitados, ficamos pisando como num campo minado. Logo, queridos, vamos entender que a nossa existência, a nossa história, ela sempre foi rudimentada por crises. Logo, vamos entender que sempre fomos injetados nas crises existenciais. Mas se nós pararmos para analisar, cada crise que nós enfrentamos, sempre depois de cada crise, nós vamos nos deparar com um crescimento. Nós vamos pisar numa terra de maturidade, vamos enfrentar momentos de experiências sobrenaturais e naturais, por que não dizemos assim? Então vamos entender que toda crise nos favorece depois que ela passa. Então não é momento de nós nos apavorarmos, não é momento de nós ficarmos desesperados e pensar que tudo está acabado, porque nada é eterno, nem os momentos bons, nem os momentos ruins, nada é eterno, vem e passa. Então eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma séria verdade para você, que
que esta crise que você está passando, esta crise financeira que você está enfrentando, esta crise que você está enfrentando na sua vida familiar, conjugal, na sua vida psicológica, ela não é duradoura, não é eterna, ela vai passar. E depois desta crise, você vai encontrar um campo aberto. Depois dessa crise, você vai se deparar com um crescimento, com uma maturidade, com experiências que servirão para a tua vida, para a tua história lá na frente. Então não se desespere, aprenda a extrair da crise coisas boas para a tua existência. Aprenda a extrair dos momentos de dificuldades grandes verdades, grandes lições para a tua vida, para que você possa no dia de amanhã ter testemunhos para contar e a tua história venha a ser um referencial para algumas pessoas ou para milhares de pessoas que vão te ver, que vão te ouvir e que vão tirar lições, que vão tirar coisas boas da tua própria história. Ora, queridos, eu quero falar com você da maior crise já existente na história da humanidade. A maior crise que veio afetar, e não foi o psicológico do homem. Esta crise não afetou a vida física do homem. Esta crise não afetou a situação monetária do homem. Esta crise, ela foi pior. Esta crise afetou a alma do homem. Eu quero falar com você de uma crise que deixou a alma do homem sem saída. Uma crise que deixou a alma do homem sem esperança. E por onde veio esta crise? De onde veio esta crise? O que se originou esta crise? O porquê desta crise? Olha, queridos, é algo interessante, que esta crise, ela vem se originando, ela foi originada, ela se originou do próprio pecado. O pecado foi o causador da crise existencial que marcou, que defraudou, que massacrou a alma da humanidade, a alma do ser humano. Ora, queridos, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado. Na verdade, queridos, nós vamos entender que João está dizendo a respeito do pecado. O pecado foi o causador de tudo que não presta. O pecado foi o causador de toda a crise que deixou o homem sem esperança, que deixou a humanidade sem o contato que ela tinha com o seu Deus, que deixou a criatura longe do Criador. O pecado trouxe uma crise que condenou, uma crise condenatória, uma crise que deixou a alma do homem em colapso, e somente um que foi capaz de acabar, de sanar, de aniquilar esta crise, e dando ao homem, devolvendo àqueles que assim quiseram, uma esperança, devolvendo àqueles que assim creram, uma esperança de vida eterna. Porque João escreveu no seu Evangelho 3,16, dizendo assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi o unigênito de Deus, Jesus foi o Filho de Deus, que foi nascido de mulher, para aniquilar, para acabar com a crise gerada, oriunda do pecado, para que todos aqueles que assim crescem, para que todos aqueles que confessassem Jesus, para que todos aqueles que assim o aceitassem como o único suficiente Salvador da tua alma, pudesse novamente ter esperança de vida eterna. Ora, queridos, eu quero tratar com você, compartilhar com você rapidamente o poder do sangue de Jesus, porque João está dizendo no versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vejamos então que João coloca em duas extremidades absolutas, o pecado e o sangue de Jesus. O pecado foi o defraudador, o pecado foi o cerne, o pecado original foi aquele que originou a queda do homem.
a crise existencial, mas para este pecado nós temos o sangue de Jesus, que ele vem com um poder eficaz, com um poder destruidor, com um poder regenerador, como a própria Bíblia diz, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E em toda esta eficácia, queridos, em todo este poder, em toda esta dinâmica do ministério messiânico, o que está inserido é o sangue de Jesus. Qual o poder? Qual o valor? Qual a eficácia do sangue de Jesus? Quais as implicações do sangue de Jesus que devolve a nós a certeza da vida eterna? Qual o processo disso tudo que nos faz livres para chegarmos até Deus? Então vamos lá. Em primeiro ponto, o sangue de Jesus entregou a nós e favoreceu a nós na espécie da redenção. Escreva isso. Grave isso na tábua do teu coração. O sangue de Jesus chegou a nós como redenção. O que é redenção? Redenção é o pagamento de um resgate. Redenção é como se nós estivéssemos em um cativeiro. E assim estávamos. Eu estava, você estava, nós estávamos no cativeiro eterno. E ninguém era capaz de nos resgatar, porque ninguém tinha condição, ninguém estava em uma situação favorável para nos resgatar do cativeiro de Satanás. Ninguém tinha condições de pagar um alto preço, porque nós estávamos sentenciados à morte, nós estávamos sentenciados ao inferno, e não teve discípulo, não teve apóstolo, não teve profeta, não teve sacerdote, não teve rei, não teve nenhum patriarca capaz de chegar até o cativeiro eterno e pagar o nosso resgate, porque o preço era altíssimo, o preço era impagável. Parece que as obras do inferno, parece que o próprio Satanás já tinha dado a sentença, e parece que para mim e para você já estava acabado, já não tinha mais solução, já não tinha mais jeito. Nós iríamos morrer a morte eterna, nós estávamos excluídos da salvação, porque a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, e todos pecaram, e todos foram destituídos da glória eterna. Mas queridos, meu querido que me assiste neste momento, você que está me ouvindo, você que é cristão, você que não é, você que pertence a um sistema religioso, você que talvez não pertence, deixa eu lhe dar uma orientação. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos em cativeiro, mas o sangue de Jesus foi aquele que teve a capacidade de rasgar a cédula, é aquele que teve a capacidade, a moral, é aquele que teve a situação ao seu controle, e Jesus trouxe a nós a redenção. Jesus pagou um alto preço que estava sobre mim e sobre você. E como foi o pagamento desse preço? Foi derramando o sangue carmesim no alto do Calvário. Quando Jesus derrama o seu sangue, quando os cravos são pregados nas mãos, nos pés, quando a lança é almejada no lado direito de Jesus e o sangue desce, quando a coroa de espinho é confrontada com a cabeça do mestre querido e o sangue desce, o sangue de Jesus começa nos purificando, e ele começa pagando o alto preço que havia sobre mim e sobre você. Então eu tenho uma palavra profética, uma palavra de esperança para a tua vida. Nada está acabado, você tem valor, porque o preço de Jesus, o preço que ele pagou, o preço do sangue, o sangue de Jesus é que te trouxe de volta a comunhão com o eterno Deus. Ele pagou o resgate, ele te tirou do cativeiro eterno, ele disse: tu és meu. Ele quebrou as cadeias,
as algemas do pecado, as algemas que te aprisionava, e disse: não, eu paguei um alto preço por você, você tem valor para a minha obra, eu vejo dentro de você algo de especial, então se valorize. Talvez você tenha pensado em abandonar tudo, em sair da igreja, em abandonar o ambiente que Deus te colocou, porque talvez as pessoas não te valorizam, talvez alguém não te dê um aplauso. Ei, deixa eu lhe dizer uma séria verdade: o teu maior valor está patente aos olhos de Deus. Aquilo que o homem não consegue ver em você, Deus enxerga. Aquilo que o homem não consegue fazer por você, Deus faz. Aquilo que o homem não consegue imensurar por você, pode ter certeza que Deus te honrará, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz Deus para você neste momento. Então, o sangue de Jesus, ele vem como um pagamento de um resgate, e lá no alto da cruz, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que Jesus passou para pagar o preço por você. Ele se sente abandonado, ele se sente sozinho, ele se sente no alto da cruz, abandonado pelo próprio Deus. Tudo isso para valorizar o teu preço, tudo isso para te tirar do cativeiro, tudo isso para nos resgatar com o seu sangue. E aquele momento foi tão importante, porque quando ele morre, ele vai até as profundezas do inferno, e ele toma a chave da mão de Satanás. Queridos, nós temos liberdades de adorar, nós temos motivo, porque o Tetelestai já foi falado, Tetelestai já foi dado brado. Nós somos livres, nós estamos livres, porque fomos comprados pelo alto preço, o preço do sangue de Jesus. Em segundo lugar, o sangue de Jesus, ele vem até nós como a justificação. Jesus, com o teu sangue, nos redimiu, nos resgatou, e agora ele nos justifica. Nós temos o favor, nós fomos alcançados pelo favor da justificação. O sangue de Jesus, Jesus com o teu sofrimento vicário nos justificou. Ora, queridos, é algo interessante quando você justifica alguém. É muito interessante para você entender. Só um exemplo: quando você falta no teu emprego, você de repente ficou doente, ou você precisou de última hora faltar no teu emprego naquele dia de trabalho. Então, ou você vai até o médico, passa pelo médico, pega um atestado, porque você quer comprovar, você quer justificar a tua ausência naquele dia, você quer justificar a tua ausência naqueles dias ou naqueles meses, porque você se acidentou, você passou mal, você foi ao médico. Então você pega um atestado. O que é o atestado? É uma carta que o médico te dá, e nesta carta está especificando dia, horário, causa, momento, o porquê que você não compareceu ao trabalho e você foi ao médico, a causa de você estar ao médico, e o médico ali está justificando a tua ausência, e ali ele dá um carimbo, e ali ele assina, e esta carta, esse atestado de justificatória, ele tem validade. Logo, para você não perder as tuas remunerações, não perder o teu dia, para você não perder os teus benefícios com a empresa, você tem que levar este atestado até o teu patrão, o teu gerente, o teu encarregado de setor, para que você venha estar justificado. Aquele papel está justificando a tua ausência, a tua falta. Logo, você não será desprovido de benefícios. Logo, você não será repreendido. Logo, você não terá aquele dia cortado da folha de pagamento. Logo, você será compreendido pela empresa. Por quê? Porque o médico deu assinatura. O que manda ali é a assinatura do médico. O que manda ali é o seu comparecimento na presença do médico. Então, é como se fosse uma justificativa. Deus
fez muito mais por mim e por você. Jesus fez muito mais por mim, por você, porque é Ele que nos justificou, é Ele que continua nos justificando. Tem pessoas que querem que o próprio homem justifique Ele. Eu fico indagando, eu fico maravilhado, porque uma certa feita, Satanás falou com Deus, e Deus perguntou: de onde você está vindo, Satanás? E ele disse: olha, eu estou vindo da terra, eu estava passeando pela terra. Aí Deus fala assim: você tem visto meu servo Jó? Meu servo Jó é um homem íntegro, temente, sincero, se desvia do mal. Aí Satanás como que afrontasse a Deus, falando assim: mas Jó é tudo isso porque ele é um homem do bem, ele tem posses, ele tem uma ótima família, ele é rico, ele é um camarada que não sente falta de nada. Agora, tira tudo dele, toca nele, deixa ele na pior, para você ver aonde vai a fidelidade dele. Aí Deus justifica Jó. Opa, você está falando de um camarada que eu conheço, você está falando de alguém que eu posso justificá-lo. Aí Deus fala assim: ei, então vai lá, faz alguma coisa com ele, toca nas finanças dele, toca nas fazendas dele, toca na situação financeira dele, toca na família dele, toca na saúde dele, só não tira a vida dele, mas toca nele, porque eu estou justificando ele. Ei, querido, uma coisa maravilhosa, eu tenho algo sincero para lhe dizer, fica tranquilo, porque o sangue de Jesus é que te justifica. Você não precisa querer comprar a briga, você não precisa querer ficar bravo, você não precisa querer se auto-justificar, porque é Deus que te justifica. Jesus já pagou o preço na cruz, o sangue já foi derramado, e depois que Ele te redimiu, que Ele te tirou do cativeiro, Ele te justifica. Por que tirou você do cativeiro? Porque talvez alguém vai dizer assim: mas você, mas essa, por que Deus fez uma obra na vida dele? Eu não entendo, era tão pecador, era tão miserável, era tão imprudente, era tão perdido, e agora quer dar uma de crente, agora quer dar uma de santo. Não, você não quer dar uma de santo, é que as pessoas não entendem que o sangue de Jesus é que purifica o homem de todo o pecado. E uma vez o sangue de Jesus nos justificando, Ele brada por nós, Ele bradou por nós. Então nós não podemos, nós não temos por que se auto-justificar, porque se Deus nos justifica, já está justificado. É como a carta do médico, é como a assinatura do médico, e Deus entrega, Deus esfrega na cara dos adversários, Deus esfrega na cara de Satanás: este é meu servo, foi comprado e lavado no sangue do meu filho Jesus de Nazaré. E é Deus que assina embaixo o teu atestado. Saiba disso, lembre disso, você que está me assistindo neste momento. Deus está assinando o teu atestado, querido. Deus está assinando o teu atestado, minha querida. Deus está assinando o teu atestado, moça. Não é tempo de você entrar em colapso, não é tempo de você deixar a crise entrar na tua vida, porque o sangue de Jesus está quebrando toda a crise que foi oriunda do pecado, toda a crise existencial na alma. Ele está quebrando nesta hora, Ele está te justificando e está dizendo: tu és minha, tu és meu, eu não quero te perder, eu não te divido com o mundo. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Uma terceira qualificação, uma terceira característica do sangue de Jesus. Qual o poder do sangue de Jesus que nos implica a estarmos sendo conduzidos ao céu? É que, em terceiro lugar, o sangue de Jesus, além de nos redimir, além de nos justificar, ele nos purifica. É o que João está dizendo: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Queridos, o pecado do homem, o pecado original, é a espécie de uma impureza, é a espécie de uma impureza que nos deixou contaminados. E por isso o sangue de Jesus Cristo veio como um purificador, como uma purificação para a minha alma e para a tua alma. Por quê? Porque o pecado manchou, o pecado nos condenou, o pecado nos sujou, o pecado nos deixou totalmente podres, o pecado nos deixou totalmente fora da presença de Deus. Então o sangue de Jesus vem também como uma purificação, como um purificador. Sabe aquele filtro que você
compra e coloca lá na tua casa, lá na tua cozinha, com um purificador. Por quê? Porque você quer tomar uma água melhor, uma água potável, você quer tomar água com um pH bem equilibrado, não é assim? Então você compra um filtro. Por quê? Porque este filtro, ele tem vários benefícios. Ele vai purificar a água, ele vai limpar a água, ele vai deixar a água mais clarinha, ele vai deixar a água com um gosto natural, não é? Ele vai deixar o pH da água equilibrado, porque é um purificador. É exatamente isso que o sangue de Jesus fez e continua fazendo nas vidas daqueles que assim querem. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus quer tirar da tua alma todo o pecado, toda a impureza, toda a imoralidade, todo o mal que está afetando o teu psicológico, todo o mal que é injetado pelas crises existenciais, todo o mal que é injetado pela mídia podre que temos por aí, todo o mal que é injetado pelas notícias péssimas, todo o mal que é injetado pelo coronavírus, por toda a crise que existe no mundo, por todos os vírus que já vieram e outros que ainda virão. O sangue de Jesus te purifica de tudo que não presta. É só você acreditar, é só você tomar posse, é só você se deixar ser redimido pelo sangue de Jesus. É só você deixar o próprio Cristo fazer uma obra completa na tua vida. É só você se entregar para Jesus de corpo, de alma e espírito, sem reserva, e deixar que o próprio Cristo faça uma obra completa na tua vida, porque Ele vai te redimir, Ele vai te justificar e Ele vai te purificar. O próprio João escreveu assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, existe um advogado lá no céu, ele é justo. E esse advogado quem é? É Jesus de Nazaré. É Ele que te redime, é Ele que paga o preço, já pagou o preço do teu resgate, é Ele que te justifica e é Ele que te purifica de todo o pecado. Bendito é o nome do Senhor. Ainda, queridos, eu tenho aqui algo para dizer para você concernente ao sangue de Jesus ainda. O que é que esse sangue nos favoreceu? Mas quais as implicações? Quais os benefícios? Além dos que eu já falei para você, será que tem ainda benefícios mais contundentes? Logo, vejamos que tem, claro. Além de tudo isso, além da redenção, além da justificação, além da purificação, o sangue de Jesus Cristo nos trouxe a aproximação. O sangue de Jesus Cristo nos aproximou de Deus. Por quê? Porque nós estávamos longe de Deus, nós estávamos cortados, nós estávamos com relações cortadas mediante a Deus, nós estávamos longe de Deus, porque o pecado nos separou. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 59 do seu livro, no versículo 1, ele diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas o contexto diz assim: mas as vossas iniquidades, pecado, causa separação entre vós e Deus. Então o pecado do homem, na sua crise, causou separação, nos separou de Deus, nos deixou longe da sua glória. Mas agora Jesus veio como mediador. Meu Deus do céu, está muito forte, querido, está muito lindo. Jesus veio como mediador. Qual é a função do mediador? O mediador, ele vem para mediar, ou seja, o mediador vem para ficar no meio. Jesus veio e se colocou na posição central. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava no meio, na cruz do meio. Ao seu lado, 2 ladrões, mas Jesus estava na cruz do meio, porque a posição de Jesus, o lugar de Jesus sempre foi no meio. O mediador, a função dele é estar no meio. Para quê? Para que no meio ele une as duas partes. O próprio Jesus foi claro em dizer assim: olha, aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio deles. Ah, coisa linda, queridos. Lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da cova, mas quando alguém foi
analisar. Quando alguém foi ver dentro da fornalha, aliás, eu disse cova, dentro da fornalha, quando alguém vai olhar dentro da fornalha, onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego, alguém vai dizer: olha, eu estou vendo 4 pessoas. Alguém vai dizer: mas não foram 3 lançados? Sim, foram 3, mas eu estou vendo 4, e o 4 está passeando no meio dos 3. O lugar de Jesus sempre foi no meio, porque Jesus é o mediador, e no meio ele vem trazer-nos a aproximação a Deus. Deixa eu dizer uma séria verdade para você. Talvez você está se sentindo longe de Deus, talvez você está se sentindo longe da intimidade com Deus, porque existem muitas pessoas que elas servem a Deus, mas de distância. Elas servem a Deus de uma forma longínqua, elas servem a Deus de uma forma bem distante. Parece que Deus é um pai distante, e Deus não quer isso de você. Ele quer aproximação. É tempo de nos aproximarmos de Deus em adoração, em louvor, em oração, em jejum. É tempo de aproximarmos de Deus em intimidade, em comunhão com Ele. Jesus, através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, veio trazer a nós a aproximação. Ele vem nos aproximarmos de Deus. Querido, querida, sinta-se aproximada, permita-se aproximar-se de Deus, permita-se aproximar-se da glória eterna, porque Deus quer aproximação. Deus é um pai que quer pegar o filho no colo. Deus é o pai que quer ouvir a voz do filho. Deus é o pai que quer ouvir o choro do filho. Deus é o pai que quer presentear o filho. Então, nesta oportunidade, a proposta da palavra de Deus para a tua vida é esta: ei, é tempo de aproximação. Se aproxima dele em oração, em jejum, em leitura bíblica. Se aproxime dele na comunhão do teu lar. Se aproxime dele na tua vida espiritual. Deixa a crise, espanta a crise, deixa a crise, chuta a crise para lá e se aproxima de Deus. Ei, deixa a TV para lá, deixa a mídia para lá e se aproxime mais de Deus. Em última instância, para nós terminarmos, o que é que o sangue de Jesus nos favoreceu? Além de tudo isso, o sangue de Jesus nos trouxe de volta o acesso ao santuário. Nós não tínhamos acesso. O acesso, como Isaías disse, foi bloqueado. Criou-se um abismo, ergueu-se uma muralha, e agora o ser humano está longe. Agora o ser humano está do outro lado da muralha. Não tem mais acesso a Deus, não tem mais acesso ao santuário. Mas Jesus, com a sua morte vicária, com a sua morte de cruz, por intermédio do teu sangue, ele destrói a muralha. Ele foi o único que teve a capacidade de tapar esta brecha e nos abrir um novo caminho em direção a Deus, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o caminho que nos leva à verdade e que nos mostra a vida. Queridos, nesta oportunidade eu quero te convidar a que você venha se aproximar a Deus, que você venha ter acesso direto a Deus. Você não precisa mais de sangue de cordeiro, você não precisa mais do sangue do bode, você não precisa mais do pardal, você não precisa mais do sacerdote e nem do sumo sacerdote, porque o único sumo sacerdote já nos foi dado: Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sim foi capaz de sanar a crise que foi oriunda do pecado de uma vez por toda, e nos trouxe a redenção, a justificação, a purificação, a aproximação, e nos abriu novamente o caminho, e hoje temos acesso ao santuário de Deus. Hoje nós temos acesso à glória eterna, porque o véu já foi rasgado. O véu se rasgou de alto a baixo, tipificando a graça de Cristo, que ela não veio de baixo, mas ela veio de cima. O véu foi rasgado, e quando o véu se rasga, agora nós temos um caminho, um novo caminho, chamado caminho da graça. Deixa eu dizer uma séria verdade para você: Jesus não é um caminho. Alguém vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. É óbvio que existem vários caminhos, mas Jesus não é um caminho. Jesus é
o caminho. Este é o diferencial de um para o. Jesus não é um, Jesus é o único caminho que leva o ser humano de volta a Deus. Então se entregue a Ele, se deixe levar por esta palavra, deixe esta palavra fazer morada no âmago da tua alma. Deixa Jesus fazer uma obra completa no teu coração. Ceda a sede da tua alma para que Jesus venha fazer morada, venha fazer uma limpeza, porque Ele quer te redimir. Ele já pagou um alto preço por você. Ele quer tirar você do cativeiro da morte, do cativeiro do inferno, do cativeiro do pecado. Ele quer te justificar, te purificar, te aproximar a Deus e te dar um caminho de liberdade, um caminho livre de acesso a Deus, um caminho de adoração, de louvor, um caminho de oração, um caminho de liberdade. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também disse: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Fique com esta palavra, deixe esta palavra fazer uma obra muito grande no teu interior, porque esta obra sendo feita a partir do interior, ela vem para o exterior, e toda a tua vida vai ser rudimentada pelo poder, pela força e eficácia desta palavra, em o nome de Jesus. Quero te convidar neste momento para uma breve oração, para que o Senhor venha concretizar, venha sacramentar esta palavra na tua alma, e o nome dele ser glorificado através da tua vida. Amantíssimo e soberano e eterno Deus, nós te glorificamos e te exaltamos por esta palavra, meu Deus, fazer parte, por o Senhor mencionar, pelo Senhor permitir esta palavra ser despejada, esta palavra inundar os poços das nossas almas. Pai querido, eu peço ao Senhor que neste momento faça uma grande obra no coração deste homem, no coração desta mulher, deste moço e desta moça que me ouve, que está à beira de um abismo, à beira de um colapso existencial, à beira de uma crise, à beira, meu Deus, de um precipício, querendo tirar a tua própria vida, querendo, meu Deus, dar cabo com a tua existência. Senhor, a última palavra ainda está nos teus lábios sacrossantos, a última palavra ainda pertence a ti. Então, Senhor, faça a tua obra no coração desta pessoa, livra ela, livra este homem de todo suicídio, livra esta mulher, esta moça de todo suicídio, resgata esta pessoa, faça-la entender que a vida dela tem um alto e supremo valor. Meu Deus, que esta palavra venha a ser o remédio para curar a doença causada pelo pecado na alma, no físico, no espírito desta pessoa que me ouve, que me assiste neste momento. Pai querido, em o nome de Jesus, que é o teu Filho, humildemente eu te peço, faça a tua obra por intermédio da tua santa e genuína palavra, porque o teu sangue é que nos aproxima, o teu sangue é que nos redime, o teu sangue é que nos purifica de todo o pecado, e assim podemos manter uma comunhão perfeita contigo na tua gloriosa e bendita luz. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Queridos, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado a você que está assistindo, que esteve comigo até esse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E a nossa igreja sede é na rua Wilson Neme 148, no Jardim Gerson, França. Logo mais estaremos em um grande culto adorando a Deus nesse endereço, e você é o nosso convidado especial. Igreja Evangélica Pentecostal Deus é a Luz. Que Deus abençoe a tua vida em o nome de Jesus, e até uma outra oportunidade. Deus abençoe. O mercado está vazio, todo tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou. Afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar.
voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a voz